A graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor de Mário, mais uma vez com vocês, com as nossas meditações no livro de Apocalipse. E hoje começamos a nossa meditação a partir da abertura dos 7 selos do Apocalipse. Então, começarei agora com a explicação do primeiro selo. Vamos começar com a explicação do primeiro selo. Vamos à palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Vamos ao que diz a palavra de Deus. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aleluia. Então começamos aqui. Umas coisas que eu quero deixar bem claras. A minha interpretação desse texto é uma interpretação amilenista. Então essa interpretação amilenista, ela entende que o livro de Apocalipse é um livro composto de 7 ciclos. E esse ciclo, que é a visão do trono, é o segundo ciclo que começa a partir do capítulo 4. E esse capítulo 4 vai até o capítulo 7. E aí a gente entra na fase dos selos, sendo que os selos são os 7 selos que são encontrados no livro que é entregue ao Cordeiro. E quando ocorre isso, que esse livro é entregue ao Cordeiro? Como visão simbólica, está falando o quê? Que quando Jesus ascende aos céus, ele recebe o livro. Quando ele sobe aos céus e senta à direita de Deus Pai, ele recebe o livro e começa a abrir o primeiro selo. E esse selo já foi aberto. O primeiro selo já foi aberto, no momento em que ele recebeu todo o poder e toda a autoridade da parte de Deus. E esse primeiro selo é justamente isso. Esse selo vai mostrar a imagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro é esse do cavalo branco. Diz o texto: Vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, e então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, quem é esse cavaleiro? Segundo nossa visão, Jesus. Não é o anticristo, como dizem os dispensacionalistas e pré-tribulacionistas que acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Não. Pelo contrário, é na realidade Jesus Cristo na presente dispensação, usando a sua igreja para a proclamação do evangelho. E o momento agora que vivemos de preparação para o quê? Para a grande tribulação. Então é esse o momento que estamos vivendo agora. E eu aqui vou utilizar os 7 motivos do porquê esse cavaleiro é Jesus Cristo. Vou mostrar a vocês o motivo do porquê esse cavaleiro é Jesus Cristo. Vou pegar aqui os 7 motivos aqui e, claro, eu vou utilizar a minha cola, que é Mais Que Vencedores. Aqui está, na nossa meditação. Nossa meditação nós temos aqui, os 7 motivos do porquê ele é. Primeiro de todas as coisas, primeiro motivo porque é Jesus. Este ponto de vista está em harmonia com o contexto. Lembremos-nos de que nos primeiros 3 capítulos vimos a igreja, a habitação de Cristo, brilhando no meio do mundo. Você recordará sem dúvida da vívida descrição do Filho do Homem manifestando-se por entre os 7 castiçais, conforme está em Apocalipse 1, 13 e 20. E o restante do capítulo contém a descrição da adoração prestada ao Cordeiro, capítulos 5 e 6. Ora, o capítulo 6 inicia-se com o simbolismo do cavaleiro, que saiu vencendo e para vencer. Não é razoável, pois, concluir em ambos os capítulos o vencedor seja a mesma pessoa? Ou seja, quais são os 2 capítulos que podemos ver? No caso aqui,
podemos ver o leão da tribo de Judá, capítulo 5, versículo 5, o que venceu, né? E com esse capítulo. Segundo motivo, este ponto de vista está em harmonia com um estudo minucioso de termos. Primeiro, esse cavalo branco é a cor branca, e a cor branca sempre associada a algo que é santo e celestial. Pense nas vestiduras brancas, nas nuvens brancas, no trono branco, na pedra branca. Então, com certeza, é Cristo, não é o anticristo. Segundo, o cavaleiro recebe uma coroa. Isto se harmoniza bem com Apocalipse 14:14, onde lemos que Cristo estava portando uma coroa de ouro. Terceiro, finalmente neste livro, onde quer que a palavra vencedor ocorra, com apenas duas exceções, que no caso Apocalipse 11:7, 13:7, refere-se ou a Cristo ou aos crentes. As duas passagens mais próximas àquela hora consideramos está em Apocalipse 3:21b e 5:5. Em ambos esses casos, essa conquista é atribuída a Cristo, e em seu evangelho o apóstolo João usa a palavra apenas uma vez, 16:33, e também aqui ele se refere a Cristo. Em João 16:33 diz: no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Apocalipse 3:21 vai dizer assim: assim como também eu venci, eu me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 5:5b diz: eis que o leão da tribo de Judá venceu. Apocalipse 6:2c, e ele saiu vencendo para vencer. Então quer dizer, Cristo é o vencedor. Medite nisso. Terceiro motivo. Esta interpretação é reclamada pela passagem paralela no próprio livro do Apocalipse, porque em Apocalipse 19:11 temos um outro exemplo de um cavaleiro cavalgando um cavalo branco. E naquela passagem afirmamos, sem discussão, que o cavaleiro é Cristo, a palavra de Deus, o fiel e verdadeiro. Seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então esse é o motivo. Quarto motivo. A opinião de que o vencedor que cavalga o cavalo branco é Cristo está em harmonia com o próprio gênero e propósito do livro de Apocalipse. Temos afirmado que o próprio tema deste livro é a vitória de Cristo e a sua igreja. Esse é o tema do Apocalipse, a vitória de Cristo e da sua igreja. Assim, vez após vez, o Senhor Jesus Cristo é representado como aquele que venceu, está vencendo e vencerá. Apocalipse 1, do 3 ao 20, 2, 26, 27, 3, 21, né? 5, 5, 6, 16, 11, 15. Então, de todas as referências, escolhemos apenas uma para a citação completa. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quinto motivo. O ponto de vista de que o cavaleiro do cavalo branco, em 6:2 é Cristo, está em harmonia com o que é encontrado em Mateus 10:34. Assim como naquela passagem, é Cristo quem traz a espada, tanto que ele e a espada seguem um ao outro. Assim também aqui em Apocalipse 6:2-3. O cavaleiro do cavalo branco é seguido pelo cavaleiro do cavalo vermelho, que recebe uma espada. Sexto, esta interpretação é fortemente apoiada. Então, sexto motivo. Esta interpretação é fortemente apoiada pelo texto paralelo Salmo 45, 3 ao 5. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente. E pela causa da verdade e da justiça, a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas serão agudas. Penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. E já na versão de 70, que é a primeira tradução da Bíblia fora do hebraico, né, dessa mesma passagem diz: e em tua majestade cavalga, curva o arco e a gente notáveis semelhanças. Então vejamos, portanto, que o Antigo se imerso no simbolismo do Antigo Testamento. Retrata o Messias equipado com o arco, conforme está em Apocalipse 6:2 e Apocalipse 19:16, cavalgando. Então, por que não admitir aqui, em Apocalipse 6:2, que seja o próprio Cristo? Agora, sétimo motivo. Uma outra passagem paralela que pode ser citada em apoio do nosso ponto de vista é
Zacarias 1, do 8 ao 11. Identificação do cavaleiro cavalgando o primeiro cavalo com Cristo, na visão de Zacarias, não é improvável, como Abacuque 3, 8, 9 e Isaías 41, 2. Se você tiver dúvidas daquilo que eu estou falando, volta ao vídeo várias vezes que for necessárias para gravar essas passagens, tá? Nosso Senhor está vencendo agora, isto é, através da presente dispensação, ou seja, nesse Novo Testamento que estamos vivendo. Sua causa está em marcha, pois ele está exercendo tanto a sua realeza espiritual como universal, por meio da palavra, conforme está o Evangelho, Mateus 24, 14. E do Espírito Santo, os testemunhos e as lágrimas de seus discípulos. Sua própria intercessão e suas orações, os anjos do céu e exércitos na terra, as trombetas do juízo, as taças da ira, nosso Senhor está marchando vitoriosamente, vencendo e para vencer. E quais são as melhores formas de você interpretar essa passagem? Para entendê-la, o conceito geral dela, Apocalipse 6, leia Mateus, capítulo 24. Mateus 24. E aí eu vou ler aqui Mateus 24, 14. Né? Mateus 24, 14. Que é no próprio sermão onde Jesus fala da sua volta. Olha o que Jesus fala acerca da sua volta. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quer dizer, tudo isso que Jesus fala, e antes desse versículo aí 14, ele fala de todos os sinais da grande tribulação. E ele não fala em nenhum momento que a igreja será retirada disso. Antes, pelo contrário, a igreja prosseguirá, mas terá sempre a sua esperança em Cristo. Então, podemos ver aqui assim, dessa forma, né? Que é o seguinte, que a coisa mais importante é, entenda isso, nosso Senhor está vencendo agora, isto é, através da presente dispensação, como eu já disse. E podemos saber o seguinte, este, com toda a probabilidade, é o significado cavaleiro que cavalga o cavalo branco. E aí a gente pode entender o seguinte, que é o seguinte, que esse capítulo, esse simbolismo, está marcando que Jesus Cristo, através da sua igreja, nessa presente dispensação, já estamos vivendo o primeiro selo. Quanto ao segundo selo, também está caminhando a se cumprir. E a gente vai ver o significado do segundo selo no nosso próximo encontro. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estarmos buscando a Tua face, nessa oportunidade de estarmos ouvindo essa mensagem, Senhor, do Apocalipse, de que ela está dando a nossa certeza, Senhor, de que Tu estás no trono, Tu estás no controle de todas as coisas. E não é coronavírus, não é resfriado, não é gripe, não é dengue, não é zika vírus, não é nada que vai nos impedir de buscar a Tua face. Porque o Teu Espírito Santo está no nosso meio para pregarmos a Tua palavra com autoridade e poder até a Sua volta, Senhor. Então, ó Deus, continua a cuidar de nós, do nosso coração, da nossa família, de todos que estão ao nosso redor e que sejamos instrumentos para a pregação do Teu Evangelho, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Próximo encontro nosso, falaremos do segundo selo. Tá bom? Deus os abençoe, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Tá? Siga-nos no Instagram, no Facebook. Deus os abençoe, Pastor Edmário, encerrando mais uma meditação em Apocalipse. Amém.